Então, pessoal, nós vamos fazer aqui, né, a correção da nossa pequena lista de revisão, ok? Eu vou ler as questões e aí, à medida que eu for lendo, nós vamos resolvendo. Então, nessa primeira questão, a título de revisão, né, eu pedi para que fossem escritas as equações que nós utilizamos para o cálculo de cada uma dessas grandezas que está listada aí. E pedi também para indicar a unidade de medida de cada uma delas, né? Isso aqui é muito importante. Então, se a gente observar aqui, ó, a primeira grandeza que aparece é a grandeza chamada velocidade média. A expressão que nós usamos para o cálculo da velocidade média, V é ΔS sobre ΔT. Essa é a expressão matemática. A unidade de medida é o metro por segundo. Está aqui. Ok? Para o cálculo da aceleração média, nós utilizamos a expressão A é igual a ΔV sobre ΔT. E aí a unidade de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Usamos às vezes também uma outra expressão que nos permite calcular a aceleração, que é o V igual a V0 mais AT. Na verdade, essa é uma outra forma que nós temos para escrever a mesma equação que está aqui em cima. A unidade é, portanto, o metro por segundo ao quadrado. E aí eu também pedi a equação que nós utilizamos para calcular a força-peso. Lembre-se que para calcular o peso é só lembrar daquela frase, né? Pão é muito gostoso, por isso que todo mundo come pão, né? Então aqui no caso, peso é a massa vezes a aceleração da gravidade e a unidade de medida do peso é o Newton. Pedi também a equação de cálculo da força de atrito. A força de atrito, para calcularmos, nós temos a expressão que diz que a força de atrito é o coeficiente de atrito μ multiplicado pela força normal. A unidade de medida do atrito, ou seja, a unidade de medida de qualquer força, é o Newton. Temos também a equação para o cálculo da força elástica. O cálculo da força elástica é dado pela lei de Hooke, que diz que a força elástica é o produto da constante elástica de uma mola ou de um material elástico multiplicado pela sua deformação. A unidade de medida da força elástica também é o Newton. No 6, eu peço a equação para o cálculo da energia cinética. A energia cinética ela é dada pela expressão massa vezes o quadrado da velocidade sobre 2. A unidade de medida da energia cinética é o Joule. E aí nós temos também a equação para o cálculo da energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional é dada pelo produto da massa, pela aceleração da gravidade e a altura em relação a um ponto de referência qualquer. A unidade de medida também é o Joule. E por fim, a equação que nos permite calcular a energia potencial elástica armazenada em um corpo com propriedades elásticas. Essa energia potencial elástica ela pode ser calculada pela constante elástica multiplicado pelo quadrado da deformação do corpo elástico sobre 2. A unidade de medida é o Joule. Então, a primeira questão era só para a gente listar as equações, né, e as unidades de medida das grandezas. A questão B era para definir o que vem a ser a grandeza inércia. E aí nós já vimos que inércia, na verdade, a tendência
que um corpo possui de manter o seu estado de movimento. Esse estado de movimento ele é mantido quando a força resultante que age no corpo é nula. Nós vimos isso no estudo da primeira lei de Newton. Bom, cite um exemplo, né? Um exemplo onde nós podemos observar a manifestação da inércia é qualquer corpo em repouso em um determinado local. Então, por exemplo, né, nós podemos citar como exemplo da inércia, de manifestação da inércia, um livro em repouso em uma estante. Isso é um exemplo de manifestação da inércia. Ou uma pessoa é lançada para frente em uma parada brusca. Isso acontece, por exemplo, nas colisões, nas frenagens bruscas. A pessoa se sente ser projetada para frente. Isso é uma manifestação da inércia, porque um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Bom, essa, portanto, é a resposta da nossa questão da letra B, ok? É expor o conceito de inércia e, automaticamente, citar algum exemplo de sua manifestação. Logo em seguida, eu peço também para que se definam, né, algumas grandezas da física. Então, por exemplo, peço para definir o que é movimento uniforme. Então, o que é movimento uniforme? Né? Que é o item ali que eu chamei de C1. Então, nós podemos dizer que o movimento uniforme é aquele em que a velocidade de um corpo não varia com o tempo. Uma outra maneira de dizer isso é aquele em que a velocidade de um corpo permanece constante. Isso é um movimento uniforme. Pedi para definir o que vem a ser um movimento variado. Então nós podemos dizer que é aquele em que a velocidade de um corpo varia com o tempo. Ou seja, um corpo não mantém a mesma velocidade durante o seu movimento. Em C3, eu peço para definir o que é um movimento acelerado. Eu posso dizer que é aquele no qual a velocidade aumenta com o tempo. O módulo da velocidade aumenta com o tempo. Nós temos então um movimento acelerado. E o movimento retardado, que é em seguida, nós podemos dizer que é aquele no qual a velocidade, lembrando, o módulo da velocidade diminui com o tempo. Beleza? O item que eu chamei de C5 pede para que nós coloquemos a definição de movimento progressivo. Ora, movimento progressivo é aquele no qual as posições ocupadas por um corpo aumentam com o passar do tempo. É aquele em que o corpo se move no sentido crescente da trajetória. É uma outra maneira de dizer. E o último que eu pedi, que é o C6, era para definir o que é um movimento retrógrado. O movimento retrógrado é aquele no qual as posições ocupadas por um corpo diminuem com o tempo. Tá ok? Então, estas eram as definições que eu pedi para todos colocarem nestes 6 itens que estão aqui do lado. O item D era para a gente fazer
uma revisão da decomposição de vetores. Um jogador chuta uma bola que sai do solo com a velocidade v, conforme mostra a figura. Represente e calcule as componentes Vx e Vy da velocidade da bola. Considere o seno de 45,071 e o cosseno de 45 também 0,71. O módulo da velocidade v é 1000 metros por segundo. Então, primeiro, vamos representar os vetores Vx e Vy. O vetor Vx é a projeção da velocidade v no eixo x. O eixo x é aquele que nós consideramos como eixo horizontal. E o eixo y, portanto, é aquele que nós consideramos como sendo o eixo vertical. Então nós temos aqui sobre o eixo y a projeção da velocidade da bola, que é aquela que eu vou chamar aqui, portanto, de Vy. Percebam que o ângulo de 45, ele toca o vetor Vx, ele toca a projeção ortogonal do vetor v, que é a projeção Vx. Lembrando que o vetor E é esse que está aqui. Como o vetor Vx está conectado aqui com o ângulo, nós dizemos que o vetor Vx está com ângulo. E quando o vetor está com ângulo, quando a projeção de um vetor está com ângulo, nós associamos a esse com ângulo o cosseno do ângulo. Portanto, a componente Vx da velocidade v é Vx é a projeção de v e ela está com o ângulo de 45 graus. No caso da componente Vy, repare, a componente Vy, o ângulo de 45 não toca nela. Então esse ângulo de 45 não está com o Vy, ou Vy está sem ângulo. Nós associamos a esse sem ângulo o seno de 45, sem seno com cosseno. Então Vy é a projeção de v e está sem o ângulo de 45 graus. Substituindo os valores, nós teremos então que a componente Vx será o módulo do vetor v que foi dado na questão, que vale 1000. O cosseno de 45, 0,71. Assim sendo, a componente Vx irá valer, quando você multiplica 1000 por 0,71, você obtém 710. 710 o quê? Ora, como o Vx é uma componente de v, a unidade de Vx será a mesma de v, ou seja, metro por segundo. Então, aqui está o valor da componente Vx do vetor velocidade v. Calculemos agora a componente Vy. Mas veja só, o módulo de v continua sendo 1000. O seno de 45 é igual ao cosseno de 45, também vale 0,71. Assim sendo, o valor da componente Vy também será 710 metros por segundo. Pessoal, quando o ângulo é 45 graus, as componentes do vetor serão de mesma intensidade ou terão o mesmo módulo. Está resolvido o item D da nossa lista de exercícios. Fica, portanto, agora a questão número 1, que trata do princípio da conservação da energia. Aqui nós temos o seguinte: um carrinho de 1 kg está em repouso a 2 metros de altura em uma rampa inclinada. Ao ser liberado, o carrinho desce a rampa chocando-se com uma mola, pressionando-a. A constante elástica da mola é 1000 newtons por metro. Determine a velocidade do carrinho imediatamente antes de se chocar com a mola. Letra B.
a deformação sofrida pela mola quando tiver parado completamente o carrinho. Bom, nós vamos resolver cada situação separadamente. O que diz o princípio de conservação de energia? Ele diz que energia não pode ser criada nem destruída. Ora, se a energia não pode ser criada nem destruída, a energia que eu tenho antes de algo acontecer tem que ser igual à energia que eu tenho depois de algo acontecer. Eu só preciso identificar que tipo de energia que eu tenho antes e qual energia que eu tenho depois. Então, aplicando esse princípio da conservação de energia, na primeira situação, nós temos o seguinte. Em A, sabemos que a energia antes é igual à energia depois. Mas quem é a energia antes? O antes nós podemos entender que é aquela situação em que o carrinho se acha parado no alto da rampa. Então, se ele está parado no alto da rampa, ele não possui energia cinética, uma vez que essa energia ela está presente em corpos em movimento. No alto da rampa, o carrinho não tem contato com a mola, portanto, não há energia potencial elástica. Mas o carrinho se encontra a 2 metros do nível onde se encontra a mola, portanto, ele está a 2 metros de altura em relação à mola. Assim sendo, nós podemos dizer que o carrinho possui, nesta posição aqui, uma energia potencial gravitacional. Como nós queremos identificar a velocidade do carrinho antes dele tocar a mola, seria mais ou menos quando o carrinho estivesse nesta posição aqui, antes de bater na mola. Pois muito bem, nessa situação o carrinho tem uma velocidade indo em direção à mola. Mas percebam que quando o carrinho sai do alto da rampa e desce até chegar nessa posição, ele perde a altura de 2 metros que ele tem em relação à mola, ficando ao mesmo nível da mola. Como o carrinho perdeu a altura, ele não tem mais energia potencial gravitacional. Em compensação, ele passou a ter energia cinética, uma vez que ele está em movimento. Então, quando o carrinho atinge o pé da rampa, ele terá convertido, transformado a sua energia potencial gravitacional inicial em energia cinética. Então eu sei que durante a descida do carrinho, nós temos que a energia antes era a energia potencial gravitacional. E a energia depois é a energia cinética. Como a energia não pode ser criada nem destruída, toda a energia potencial gravitacional tem que ser transformada em energia cinética. Logo, as duas terão necessariamente o mesmo valor. Isso é o que diz o princípio da conservação da energia. Agora, para resolver a questão, nós vamos substituir a equação de cálculo da energia potencial gravitacional e a equação do cálculo da energia cinética. Para a energia gravitacional, mgh. Para a energia cinética, mv² sobre 2. Notem que a massa do carrinho é dada, embora não seja necessária, mas ela é dada. Eu vou suprimir as unidades para simplificar a resolução do exercício. Então vamos lá, a massa é de 1 kg, lembrando que a massa tem que estar em quilo. A aceleração da gravidade, para todos os efeitos, nós consideramos como 10. E a altura que o carrinho se encontra no momento inicial em relação à mola é de 2 metros. A massa do carrinho novamente é 1. A velocidade com que ele chega ao pé da rampa é o que nós queremos descobrir. Isso, portanto, dividido por 2. Resolvendo esse lado, 1 vezes 10 é 10 vezes 2, nós temos 20. Isso nos dá 1 vezes V2, é V2 dividido por 2. O 2 que está aqui dividindo passa para o outro lado, multiplicando. Então nós temos 2 vezes 20, que é igual a V2. Ora, pessoal, 2 vezes 20 é 40. Isso é igual à velocidade ao quadrado. Portanto,
a velocidade será a raiz de 40. Veja, a raiz de 40 não é um número exato, então nós podemos deixar indicado. A velocidade é raiz de 40 metros por segundo. Mas mesmo deixando indicado, nós precisamos simplificar esse resultado. E para simplificar esse resultado, basta a gente lembrar que 40 é o mesmo que 4 vezes 10. Então nós podemos dizer aqui, sem medo nenhum, que a velocidade do carrinho será a raiz de 4 vezes 10. Olha, a raiz de 10 eu não conheço, mas a raiz de 4 eu conheço. Então a velocidade ela tem o módulo 2 raiz de 10 metros por segundo. Essa é, portanto, a velocidade com que o carrinho chega ao pé da rampa. Bom, nós não sabemos a raiz de 10, mas é próximo de raiz de 9, 3. Então essa velocidade está aí um valor próximo de 6 metros por segundo. Ok? Bom, encontramos a velocidade do carrinho quando ele chega próximo da mola. Vamos determinar agora qual é a deformação sofrida pela mola quando o carrinho colidir com ela. Da mesma forma, para saber isso, eu vou aplicar novamente o princípio da conservação da energia, que diz que a energia que eu tenho antes é igual à energia que eu tenho depois. Tá ok? Vejamos então, a energia de antes eu posso considerar como sendo a energia potencial gravitacional, sem problema nenhum. Mas eu posso considerar também como sendo a energia cinética, que é aquela energia que o carrinho tem antes de bater na mola. Tanto faz, não faz a menor diferença. Eu vou manter ainda como energia antes a energia potencial gravitacional, que é aquela com que o carrinho inicia a sua trajetória de descida da rampa. E vou igualar essa energia com a energia que ele terá depois. Quando será o meu depois? Quando o carrinho colidir com a mola e deformá-la. Quando a mola estiver deformada e o carrinho em repouso em contato com ela, nós teremos que toda a energia do carrinho foi armazenada na mola na forma de energia potencial elástica. Então a energia inicial é energia potencial gravitacional. Uma vez que ocorreu a colisão do carrinho com a mola, nós teremos a energia potencial elástica. Substituindo as expressões, nós teremos que a potencial é mgh e a elástica é kx2 dividido por 2. Vamos substituir os valores nas equações. A massa do carrinho é 1, a aceleração da gravidade é 10, a altura do carrinho em relação à mola é 2. A constante elástica da mola, de acordo com a questão, vale 1000. O x é a deformação da mola, aquilo que eu pretendo descobrir. Tudo isso dividido, portanto, por 2. Teremos então o seguinte. Vejam, 1 vezes 10 é 10 vezes 2, 20. Então 20 é igual a 1000 vezes x2 dividido por 2. Eu tenho então 1000 x2 dividido por 2. Vou trazer o 2 para esse lado multiplicando. 2 vezes 20. Vou trazer o 1000 para esse lado dividindo. Dividido por 1000. Isso me dará o valor do x ao quadrado, que é o quadrado da deformação da mola. Note que 20 vezes 2 é 40. Eu vou dividir então 40 por 1000 para encontrar o valor do x2. Percebam que 40 dividido por 1000, confira, faça as contas. 40 dividido por 1000 é a mesma coisa, simplificando esse zero com esse, que 4 dividido por 100. E 4 dividido por 100 é 0,04. Isso nos dá o valor de x ao quadrado. Se você observar bem, teremos então que o x
será a raiz de 0,04. Pessoal, a raiz de 0,04 é 0,2. Teremos, portanto, uma deformação de 0,2 metros. Lembrando que 0,2 metros corresponde a 20 centímetros. Essa, portanto, foi a deformação sofrida pela mola. A conta é relativamente simples, mas veja, há uma outra opção. Nós não precisamos tirar a raiz de 0,04. Para aqueles que conseguiram ver um pouco mais além, perceberam que aqui embaixo nós temos que x² é igual a 4 sobre 100. Se você olhar para essa conta, você percebe que é possível tirar tanto a raiz de 4 quanto a raiz de 100. E aí nós temos que o x será a raiz de 4, que é 2, a raiz de 100, que é 10. Então o x é 2 sobre 10. E 2 dividido por 10 dá exatamente 0,2 metros, o mesmo valor que nós achamos aqui em cima. Essa é, portanto, a deformação sofrida pela mola após o carrinho colidir com ela. Está então resolvida a questão de número 1, que trata do princípio da conservação de energia. Ok? Vamos fazer agora a questão de número 2. Qual é a questão de número 2? Aqui nós temos uma situação similar. Uma esfera é colocada no alto de uma rampa a 5 metros de altura em relação ao solo, e essa esfera desce a rampa até o ponto B. Em seguida, a esfera sobe uma outra rampa, que é um plano inclinado, até chegar ao ponto C, onde ela entra em repouso, atingindo, portanto, a altura máxima. A questão nos pede para determinar a velocidade da esfera quando ela chegar em B e quanto vale essa altura máxima atingida por ela. Vamos, portanto, aplicar o princípio da conservação da energia para a resolução dessa situação mais uma vez. Lembre-se, o princípio da conservação diz que energia não pode ser criada nem destruída, só pode ser transformada de um tipo em outro. Isso significa dizer que, para qualquer processo, eu tenho que a energia que nós temos antes é igual à energia que nós temos depois. Então vejam no caso. Quando a esfera se acha em repouso no alto da rampa, ela não está em movimento, portanto ela não possui energia cinética. Perceba que nessa questão não existem molas, não existem corpos elásticos. Portanto, não há energia elástica. Mas existe aqui em cima uma esfera em uma altura em relação ao solo. Isso faz com que a esfera tenha armazenada energia potencial gravitacional. À medida que a esfera desce a rampa, ela vai perdendo essa altura, e quando ela atinge o ponto B, ela não está mais acima do solo, ela está ao nível do solo. Isso faz com que a esfera perca a sua energia potencial gravitacional. Entretanto, a esfera terá uma certa velocidade. Portanto, a esfera terá energia cinética, uma vez que ela se encontra em movimento. Então vejam, considerando a esfera antes de descer a rampa e depois que ela desceu a rampa, nós temos dois tipos de energia. A energia antes é a energia potencial gravitacional e a energia depois é a energia cinética. Houve, portanto, a transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética. Ok? Vamos, portanto, calcular agora o valor da velocidade VB. A equação da energia gravitacional, mgh. A equação da energia cinética será mv² dividido por 2. Um detalhe importante, essa questão não nos dá a massa da esfera. Não, mas e aí? Como é que faremos para calcular, sendo que a gente precisa da massa? Nós precisamos da massa, pessoal, mas vejam só. Esse m que aparece aqui é a massa da esfera.
Esse m que aparece aqui também é a massa da esfera, uma vez que é a esfera que está no alto da rampa e é a esfera que passa em movimento em B. Como essas duas massas representam a massa da esfera, elas são o mesmo número. A matemática nos permite, portanto, simplificar essa expressão, cancelando a massa de um lado e a massa do outro. Lembre-se, uma equação matemática continua verdadeira quando eu faço a mesma coisa dos dois lados dela. Tirei a massa de um lado, tirei a mesma massa do outro. A equação continua verdadeira. Vamos, portanto, após essa simplificação, substituir os valores que nós conhecemos. A gravidade, para todos os efeitos, é 10. A altura que a esfera se encontra do solo no ponto A é de 5 metros. Estou suprimindo as unidades para simplificar os cálculos. Aí nós temos a velocidade da esfera em B, que eu chamei de VB. Esse valor é o quadrado, dividido, portanto, por 2. Note que nós não conhecemos o valor de VB. Estamos fazendo esse cálculo para determiná-lo. 10 vezes 5 é 50. Isso nos dá que 50 é igual a VB ao quadrado dividido por 2. O 2 que está aqui embaixo eu vou passar para o outro lado do igual. Ele está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então nós temos que 2 vezes 50 nos dará o valor do VB ao quadrado. Perceba, portanto, que 2 vezes 50 é 100. Então, o valor de VB ao quadrado é 100. Portanto, o VB será simplesmente a raiz de 100. O que nos dá, portanto, uma velocidade VB de 10 metros por segundo. Esta é a velocidade, portanto, com que a esfera passa pela parte mais baixa da rampa, ou seja, que ela passa pelo ponto B. Encontramos a velocidade da esfera. Está terminada a primeira questão, o primeiro item da questão. Ou seja, nós realizamos aqui o item A da questão. Façamos agora o item B da mesma questão. Lembrando que nós devemos agora determinar a altura máxima atingida pela esfera, que é aqui, ó, no ponto C. Quando a esfera chega aqui, novamente ela entra em repouso, portanto ela não tem energia cinética, uma vez que a energia cinética é a energia do movimento. No entanto, ela adquiriu de novo uma altura em relação ao solo. Isso dá à esfera energia potencial gravitacional. Então ela volta a ter aqui, ó, uma energia potencial gravitacional. Então ela tem uma energia potencial aqui em A e volta a ter energia potencial em C, ok? Veja então que eu tenho antes, a energia antes de tudo acontecer continua sendo igual à energia depois de tudo acontecer. Mais uma vez, eu posso considerar como antes o momento em que a esfera parte do ponto A, ou eu posso considerar como antes o momento em que a esfera passa pelo ponto B. Seja qualquer um desses pontos, eu posso considerar como sendo energia antes. Todos dois darão o mesmo resultado. Vamos, nesse caso, considerar agora, para fazer diferente da questão anterior, nós vamos considerar agora como antes o instante em que a esfera passa pelo ponto B. Portanto, a energia que ela tem antes no ponto B é, portanto, a energia cinética. A energia depois é aquela que ela tem quando ela chega ao ponto C. Portanto, é uma energia potencial gravitacional. Nós vamos agora substituir as expressões de energia cinética e energia potencial para que possamos realizar o cálculo e determinar, portanto, a altura máxima atingida pela esfera. A expressão da energia cinética, como nós já sabemos, mv ao quadrado dividido por 2. Lembrando que é a velocidade que a esfera possui quando ela passa em B. E aí teremos agora a energia potencial gravitacional. Lembrando que a energia potencial agora no ponto C. Então nós temos mgh, que foi chamado ali com o nome de altura máxima.
Bom, pessoal, nós vamos substituir os valores aqui. Mais uma vez, eu não tenho a massa da esfera. Mas veja, a massa da esfera aparece aqui na energia cinética e aparece aqui na energia potencial gravitacional. Eu posso, portanto, simplificar minha expressão e continuar com meus cálculos. Vamos então? Bom, é necessário colocar aqui agora o valor da velocidade de b ao quadrado. Veja que a velocidade de b é 10. 10 ao quadrado é 100. Mas veja que eu já tenho aqui, ó, vb ao quadrado vale 100. Então eu posso substituir vb ao quadrado, portanto, por 100. 100 dividido por 2 é igual a UG, 10, vezes o nosso H máximo. Reparem agora o seguinte, continuar desse lado de cá. 100 dividido por 2 dá 50. Isso é igual a 10 vezes o H máximo. Vejam, portanto, que o 10 que está multiplicando, eu vou trazer ele para o outro lado e vou trazê-lo, portanto, dividindo. Isso nos dará o valor do nosso H máximo. Assim sendo, pessoal, a altura máxima atingida pela esfera no ponto C será 50 dividido por 10, ou seja, 5 metros. Alguém poderia perceber isso e falar, uai, mas 5 metros é a mesma altura que ela tinha quando ela partiu lá do ponto A. Olha, pessoal, um detalhe importante. Energia não pode ser criada nem destruída. O que eu tinha antes, eu tenho que ter depois. Então, se eu sair de uma altura de 5 metros, o máximo que eu posso alcançar é uma altura de 5 metros. Porque essa é a energia que eu tinha antes. Eu tinha energia potencial armazenada graças à altura de 5 metros. Essa energia pode me levar no máximo a uma energia potencial idêntica. Ou seja, eu só posso chegar a 5 metros de altura. Vale lembrar que as energias antes e depois são iguais quando nós deixamos fora das questões as chamadas forças dissipativas, ou seja, as forças de atrito. Ok? Nesse momento, nós estamos desprezando as forças de atrito. Por isso que todas as questões foram resolvidas com energia antes igual a energia depois. Ok? Por último, porém não menos importante, nós temos aqui mais uma questão envolvendo a conservação da energia. E essa questão nós vamos resolver mais uma vez aplicando o princípio da conservação. Aquele que me diz, tá, que a energia antes é igual à energia depois. Muito bem, agora o que nós temos aqui? Uma pessoa agacha e dá um pulo para cima. Quando ela agacha e dá um pulo para cima, ela atinge uma certa altura em relação ao solo. A pergunta dessa questão é exatamente essa. Que altura uma pessoa consegue atingir se ela der um salto do chão de tal forma que ela saia do solo com uma velocidade de 4 metros por segundo? Então, se a pessoa for arremessada do chão para cima com uma velocidade de 4 metros por segundo, ela atingirá uma certa altura em relação ao chão. Eu quero saber que altura é essa. Beleza? Bom, então vamos primeiro. Antes da pessoa deixar o chão, ela adquiriu, agachando e levantando rapidamente, ela adquiriu uma velocidade de 4 metros por segundo. Então a pessoa tem velocidade, ela está em movimento. Como ela está em movimento, ela apresenta, portanto, energia cinética. À medida que a pessoa sobe, a velocidade vai diminuindo até ela chegar na altura máxima. Todo objeto, quando atinge a altura máxima, ele entra em repouso, ele atinge velocidade zero. Então ele não tem mais energia cinética. Mas ele adquiriu altura. Se ele adquiriu altura, ele passou a ter energia potencial gravitacional. Então, na parte de baixo, nós temos a pessoa com energia cinética.
quando ela atinge o ponto mais alto, ela tem energia potencial gravitacional. Logo, essa é a transformação de energia que nós estaremos trabalhando com ela. A energia de antes, energia cinética, é igual à energia depois, potencial gravitacional. Substituindo as equações, a energia cinética é, na verdade, mv² sobre 2. A energia potencial gravitacional, mgh. Note mais uma vez que nós não temos a massa da pessoa, não é necessário. Perceba, esse m que está aqui, ó, na energia cinética, é a massa da pessoa. É a mesma massa que aparece aqui, porque foi a pessoa que subiu. A mesma massa que está na energia potencial gravitacional. Uma equação matemática, se eu mexer de um lado dela e mexer na mesma coisa do outro lado, ela continua verdadeira, pode continuar resolvendo. Portanto, a velocidade da pessoa é 4. Vou suprimir as unidades de novo. 4 metros por segundo ao quadrado dividido por 2. Isso será igual a 10 vezes h. Note que aqui nós temos uma ordem das operações matemáticas. A potência vem primeiro. Então nós temos aqui necessariamente que 4 ao quadrado é 16. Sobre 2, isso nos dará 10h. 16 por 2 dá 8. Isso é igual a 10h. Esse 10 que está aqui multiplicando, eu vou trazê-lo para o lado de cá dividindo. Fica, portanto, 8 sobre 10. Isso nos dará o valor de h. Pessoal, 8 dividido por 10 dá exatamente 0,8. Portanto, nós temos uma altura de 0,8 metros, lembrando que 0,8 metros é o mesmo que 80 centímetros. Esta é a resposta da questão. Quer dizer, se uma pessoa der um pulo para cima, independente da massa dela, pode ser um magrinho, pode ser um gordinho, pode ser um peso médio, se ele der um pulo para cima a 4 metros por segundo, ele atingirá 80 centímetros de altura ou 0,8 metros. Ok? Por último, para a gente terminar a nossa lista, tem aqui uma questão discursiva. Dois corpos A e B, sendo a massa de A maior que a massa de B, são abandonados de uma mesma altura. Cuidado, quando se diz a palavra abandonado, significa que os corpos partiram com uma velocidade inicial igual a zero. O termo abandonado significa velocidade zero. Bom, e eles estão a uma mesma altura. Então, a altura de A é h e a altura de B também é h. Despreze os atritos e a resistência do ar. Pronto, só temos forças chamadas de forças conservativas. Qual deles possui a maior energia potencial gravitacional? Vamos ver? A energia potencial gravitacional de A é a massa de A vezes G vezes H. A energia potencial gravitacional de B é a massa dele vezes G vezes H. Repare que os dois estão à mesma altura, então isso aqui é igual para os dois. Então, não faz diferença. A gravidade também é a mesma para os dois. Bom, se a energia potencial dependesse só da gravidade da altura, as energias seriam iguais. Mas as energias também dependem da massa. E veja que a questão diz que a massa de A é maior. Então, se a massa do corpo A é maior do que a do corpo B, nós temos, portanto, que a energia potencial de A é maior que a energia potencial de B. Portanto, qual deles possui a maior energia potencial? O A. Por quê? Porque ele tem maior massa. Tá ok? Olha, você pode verificar isso colocando valores. Tá? Qual deles terá a maior energia cinética? Um raciocínio bem parecido. Vejam, a energia cinética de A é dada pela massa de A vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A energia cinética de B
é dado pela massa de B vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Qual deles terá a maior velocidade? Vejam, um princípio que é o princípio de Galileu nos diz que, quando nós não temos a resistência do ar, corpos caem com a mesma velocidade e chegam ao solo ao mesmo tempo. Ora, essa questão foi desprezada a resistência do ar. Está aqui, ó. Despreze os atritos e a resistência do ar. Então, como isso foi desprezado, as velocidades dos dois serão as mesmas quando eles chegarem ao solo. Ora, se as velocidades são iguais, ganha a energia cinética do corpo que tiver maior massa, porque a energia cinética não depende apenas da velocidade, mas depende também da massa. Como a massa de A é maior que a de B, nós teremos então que a energia cinética de A será maior que a energia cinética de B. Se você quiser atribuir valores, faça. Dá para ver isso perfeitamente. Então, qual deles terá a maior energia cinética? O corpo A, uma vez que ele possui maior massa. Olha, pessoal, a maior massa está dando a maior energia cinética e a energia potencial gravitacional, porque as outras grandezas envolvidas no cálculo dessas energias são iguais. Fica, portanto, a última pergunta, que é a seguinte: qual deles atinge o solo com a maior velocidade? Mas nós já dissemos aqui o seguinte, que de acordo com o princípio de Galileu, quando dois corpos caem de uma mesma altura, sem a resistência do ar, eles atingem o solo com a mesma velocidade. Portanto, qual deles atinge o solo com maior velocidade? A resposta é nenhum, porque ambos chegam ao solo com a mesma velocidade. Ok? Essa, portanto, é a resposta para o último item da nossa lista de exercícios. Ok? Bom, agora nós vamos fazer a correção das questões que foram passadas no quadro, aqui na sala de aula, no dia da lista de exercícios. Ok? A primeira questão que foi passada por quadro é essa que está aí, ó. É um sistema de corpos sem atrito. São duas caixas, A e B, e esses blocos têm massa de 7 e 3 quilos. Bom, para a gente resolver, essa questão, a gente precisa, em primeiro lugar, fazer a representação das forças que atuam em cada bloco. Então, no bloco A, você tem a força normal, porque ele está apoiado em uma superfície. Temos também a força peso do bloco A, e automaticamente temos aqui também, pela ação da corda, uma força de tensão. Beleza? Não há uma força que impede o bloco A de deslizar, uma vez que nós não estamos considerando atrito. No bloco B, por sua vez, nós temos também duas forças, o peso do bloco B e a tensão da corda que está presa aqui ao bloco B. Então, de fato, nós temos estas forças. Vale lembrar aqui que o bloco A, o que pode acontecer com ele é ser arrastado nessa superfície. Ele não pode ir para cima, muito menos ir para baixo. A força normal, portanto, e a força peso devem se anular, uma vez que o bloco está sobre uma superfície plana e horizontal. Portanto, a gente pode observar aqui de fato que no bloco A, anulando a força peso e a força normal, nós temos que a força resultante no bloco A é apenas a tensão. No bloco B, vejam, como não há atrito, mesmo que o bloco B tenha uma massa menor do que a do bloco A, o bloco B irá conseguir puxar o bloco A colocando-o em movimento. Consequentemente, o bloco B irá descer. Isso faz com que sobre o bloco B existe uma força resultante, que é, no caso, o peso de B menos a tensão. O peso de B é maior, uma vez que o bloco B irá descer. Então, vence a força que o puxa para baixo. Bom, nós aprendemos isso, como determinar a força resultante. Agora nós vamos aplicar a essas duas expressões a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual a MA. Então, para o bloco A, nós temos que a massa do bloco A vezes a aceleração dele é igual a tensão. E para o bloco B, a massa do bloco B
vezes a aceleração é igual ao peso dele, do bloco B, menos a tensão. Substituindo os valores que nós conhecemos, a gente tem que o bloco A tem 7 kg, com uma aceleração a tensão não conhecemos. No bloco B, a massa dele é 3, com a aceleração A. O peso dele, por sua vez, se ele tem 3 kg, nós temos um peso de 30 newtons, menos a tensão que não é conhecida. Repare que nós chegamos aqui em duas equações que dependem da aceleração e da tensão. É a hora de montar o sistema. Então, 3A, que é igual a 30 menos T, eu vou somar com 7A, que é igual a T. Somando essas duas equações, nós temos 3A mais 7A, teremos 10A. Reparem que mais T, θ positivo aqui, θ negativo, eles se cancelam, sobra, portanto, 30. O que nos dá, então, que a aceleração é 30 dividido por 10. Logo, a aceleração do meu sistema de blocos é de 3 metros por segundo ao quadrado. Repare, a questão pede para que a gente determine a aceleração dos blocos. Esse item A está respondido. A aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Vamos agora resolver o item B, que pede para calcularmos a tensão da corda que atua sobre os blocos. Essa tensão é fácil da gente identificar. Nós já temos uma expressão matemática que nos dá a tensão. Essa expressão matemática está aqui. Então, se nós pegarmos a expressão 7A igual a T e substituirmos dela o valor da aceleração, que já encontramos e é 3, nós teremos que 7 vezes 3 nos dará o valor da tensão. Mas 7 vezes 3 dá 21. Logo, a tensão na corda que sustenta os blocos é 21 newtons. Bom, determinamos aqui a tensão, portanto, respondemos o item B da questão. Ok? Essa é a resolução da primeira questão que foi passada no quadro. Vamos agora à resolução da segunda questão. Ok? A segunda questão é, na verdade, uma máquina de Atwood, né? E constituída por 2 blocos, uma rodana fixa. E os blocos têm massas A de 6 kg e B de 4 kg. A pergunta é a mesma: determinar a aceleração dos blocos e a tensão da corda que liga os blocos A e B. Mais uma vez, a resolução da questão começa pela representação das forças. No bloco A, nós temos o peso do bloco A, ok? E temos também a tensão da corda que atua sobre ele. No bloco B, nós teremos o peso do bloco B e teremos também a tensão da corda que está presa a ele. Como a corda é a mesma, as tensões em A e em B são necessariamente as mesmas. Agora reparem que o bloco A tem 6 kg, o bloco B tem 4 kg. O bloco A é mais pesado do que o bloco B. Consequência disso é que o bloco A irá descer, puxando o bloco B para cima. Então, se o bloco A vai descer e o bloco B vai subir, no bloco A, que vai descer, o peso será maior que a tensão. Então nós teremos uma força resultante no bloco A, que será dada pelo peso desse bloco subtraído da tensão. Lembre-se, forças opostas a gente subtrai para encontrar a força resultante. Já no bloco B nós temos uma força resultante que será, como o bloco B vai para cima, nós temos que a tensão vence, é maior, portanto a força resultante em B será a tensão menos o peso do bloco B. Essa é a determinação da força resultante que atua em cada bloco. Nós encontramos aqui no bloco A a força resultante que age nele e encontramos aqui no bloco B a força que age nele. É hora de substituir nessas equações a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual a MA. Então, para o bloco A nós teremos que a massa de A vezes a aceleração será igual ao peso de A menos T. E para o bloco B, a massa de B vezes a aceleração é igual ao T menos o peso de B.
Vamos substituir nessas duas equações os valores que nós conhecemos. A massa de A é 6, o A nós não conhecemos, que é a aceleração. Se a massa de A é 6, o peso dele é 60, menos a tensão. A massa de B é 4, a aceleração não conhecemos, a tensão também não conhecemos, mas se a massa do B é 4, o peso do B será, portanto, 40. Vejam que nós temos de novo duas equações que dependem da tensão e da aceleração. É a hora de montar o sistema com essas duas equações. Então, 6A é igual a 60 menos T e 4A é igual a T menos 40. Somando essas duas equações, nós encontramos o seguinte: 6A mais 4A nos dá um total de 10A. Vejam, T positivo, T negativo se cancelam. Sobra, portanto, 60 menos 40. 60 menos 40 nos dá 20. Então, a aceleração do sistema será 20 dividido por 10. Assim, a aceleração da nossa máquina de Atwood será de 2 metros por segundo ao quadrado. Reparem que isso já responde uma das perguntas da questão. Já temos a aceleração com que os blocos se movimentam. Falta agora determinar a tensão na corda. Essa tensão pode ser obtida por qualquer uma dessas duas equações que nós obtivemos aqui em cima. Assim, eu vou pegar aquela que tem o T positivo, por mera comodidade. Então, o 4A é aquela que T menos 40. Substituindo nessa equação o A que foi encontrado, temos que 4 vezes 2 será igual a T menos 40. 4 vezes 2, 8, que é igual a T menos 40. Repare que o 40 está aqui, eu vou trazê-lo para o outro lado do igual. Então, 8, veja, menos 40 passa mais 40. Isso nos dá o valor da tensão. Mas vejam que 8 mais 40 é 48. Então, a tensão será de 48 newtons. Essa é, portanto, a tensão que atua na corda que liga os blocos A e B. Ok? Com isso, nós respondemos assim os dois itens da questão de número 2. Estas são as questões passadas no quadro no dia da lista em sala. Os valores não são os mesmos para todas as turmas, mas a maneira de resolver é a mesma. Por último, a última questão, que é um bloco colocado em plano inclinado, preso por uma corda. Também não há atrito, é uma situação sem atrito. Pede-se a tensão na corda e a força normal que atua no bloco. Mais uma vez, para resolver questões que envolvem as leis de Newton, é necessário primeiro representar as forças que agem no corpo, ou representar a força peso que age no bloco. Temos também, por ele estar sobre uma superfície, temos a ação da força normal. E por sua vez, temos também, graças à existência da corda, teremos aqui uma força de tensão. Reparem que nós iremos desprezar o atrito. Essas são as forças que agem no bloco. Eu vou representá-las aqui separado. Nós temos a força normal, temos a força tensão e temos aqui a força peso. Essas são as três forças que agem nesse bloco. Repare que não existem forças opostas. Então, é necessário que nós façamos a decomposição dos vetores para determinar os valores das forças que foram solicitadas na questão. Então, em cima do eixo da normal, da força normal, eu vou passar o eixo Y, ok? Então, aqui eu representei agora o eixo Y. E sobre a força de tensão, eu vou representar o eixo X. Uma pergunta que pode surgir aí é por que essa força foi passada na tensão e a outra na normal? Porque os dois eixos X e Y formam entre si 90 graus. E as forças normal e tensão, como podemos observar, também formam entre si um ângulo de 90 graus.
Notem que ao fazer isso, a força-peso ficou fora dos eixos, ela não está em cima de eixo nenhum. Então eu vou decompor o peso em duas parcelas, em duas componentes. Então, vejam, no eixo X nós temos aqui a parcela do peso, que é a componente PX. No eixo Y nós temos a componente do peso, que é o PY. Repare que ao fazer a decomposição do peso em PX e PY, eu tenho agora forças opostas. E quando um corpo está em equilíbrio, a gente precisa lembrar que as forças opostas se anulam, portanto elas são iguais. Então, nesse caso, nós temos que a tensão será igual à componente Px do peso e a força normal será igual à componente Py do peso. Para determinar os valores de Px e Py, nós precisamos do ângulo. E aí, já foi mostrado em sala de aula várias vezes que quando nós estamos trabalhando com um plano inclinado, nós vamos lá no pé do plano inclinado, pegamos o ângulo de inclinação do plano, que nesse caso aqui é um ângulo de 30 graus, e representá-lo diretamente. Para ganhar tempo, nós podemos representá-lo entre a força peso e a componente PY. Portanto, o ângulo de 30 graus está aqui, nesse lugar que eu acabei de colocá-lo. Com isso, é possível perceber que a componente PY está com ângulo e a componente PX está sem ângulo. O com ângulo e o sem ângulo nós usamos para nos remeter às funções trigonométricas seno e cosseno. Com significa cosseno e sem significa automaticamente o seno. Então, a componente Px, que está sem ângulo, ela é uma parcela do peso vezes o seno do ângulo que está lá no pé do plano inclinado. A componente Py é uma parcela do peso vezes o cosseno do ângulo que se encontra lá no pé do plano inclinado. Substituindo, portanto, os valores, vejam que o nosso bloco tem uma massa de 200 kg. Isso foi passado no quadro no dia da lista de exercício. Se a massa do bloco é 200 kg, nós temos, portanto, um peso que vale 2.000 newtons. Assim sendo, a componente Px será o valor do peso, que é 2.000, multiplicado pelo seno de 30, que é meio, ou 0,5. Assim sendo, a componente Px irá valer 1.000 newtons. Como a tensão é igual ao Px, temos, portanto, que a tensão na corda que sustenta o bloco será de 1.000 newtons. Está aqui, encontramos a tensão. Vamos agora encontrar a força normal usando a componente Py. O Py é a parcela do peso, lembrando que o peso vale 2.000. O cosseno de 30 foi arredondado para 0,9. Assim sendo, o Py irá valer 2.000 vezes 0,9, são 1.800 newtons. A normal é igual à componente Py, portanto, a normal também irá valer 1.800 newtons. Vejam, pessoal, que com isso nós conseguimos determinar o valor da força de tensão que sustenta o bloco e também da força de sustentação da superfície sobre o bloco, que no caso é a força normal. Com isso, nós temos aí a correção das 3 questões que foram passadas no quadro. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Tchau!